dia. Bom, pessoal, então a gente está com um regime de estudos remoto aí, né? Por causa da situação com o coronavírus. Então a aula de hoje eu vou transmitir aqui pela CGA até que o ambiente virtual esteja pronto para que a gente possa assistir ao vivo. Só para lembrar, né? Caso vocês venham assistir isso aqui depois, a gente está vendo aí a matéria de defeitos ou imperfeições cristalinas, que é o capítulo 4 do livro do Kalister. A gente concluiu o assunto na aula passada em sala. A gente viu os defeitos pontuais, em linha, os defeitos de superfície, e aí agora a gente vai fazer um exemplo prático sobre determinação do tamanho de grão. Na verdade, sim. Determinar o tamanho de grão em si e uma outra métrica que é o número STM de tamanho de grão. Ok? Bom, então é o seguinte. Antes, só para lembrar aqui, que já que está aqui no PowerPoint, não tem como mostrar mais coisas. Então, na aula passada, a gente comentou em sala que o contorno de grão era um defeito cristalino. E por que é isso, né? Então, aqui nessa imagem, eu já foi mostrado antes, mas só para lembrar, nessa imagem nós temos um material que foi oxidado. Na região escura que está embaixo é o substrato do material que foi oxidado, e na região mais clara acima é o óxido formado. Esse óxido é um óxido cristalino, é um óxido de alumínio que tem estrutura hexagonal compacta. E a gente consegue ver nessa imagem, na parte clara do óxido, que há duas linhas aí, que tem um pequeno desalinhamento. A gente vai dar uma olhada na região do quadrado aí mais de perto. A gente pode ver o seguinte, ó, que na ampliação que a imagem foi tirada, e a imagem foi obtida por uma técnica que é microscopia de transmissão, que permite aí que a gente obtenha imagens de materiais metálicos com ampliações aí de alguns milhões de vezes. E com esse nível de ampliação de alguns milhões de vezes, a gente consegue ter uma resolução suficiente para identificar átomos individuais, que é o que está vendo aqui. Então, na região da primeira linha, que está marcada aí como grão A, a gente consegue ver que os planos cristalinos seguem todos a mesma orientação e que mais ou menos na metade da imagem os planos cristalinos mudam de orientação. A gente cai na região que eu marquei ele como grão B. Entre um grão e outro, ou na interface entre um grão e outro, nós temos aí um desalinhamento. Nessa região de desalinhamento, eu vou marcar mais ou menos, tá? Não tem como ser muito assertivo aqui. Mais ou menos, ó, a gente consegue separar aí uma região da outra. E essa região, a gente pode perceber que é uma região onde tem muitos possíveis defeitos cristalinos, ou discordâncias, ou átomos fora do local. Então, pelo desalinhamento que existe entre dois grãos vizinhos do material metálico, a gente tem aí um acúmulo de defeitos cristalinos, o que faz com que a região de contorno de grão em si possa ser considerado como uma região de defeito. A importância disso, aí aqui nós temos as imagens do livro, né, que mostra aquela região, aquela situação um pouco mais, de modo mais idealizado, né, e aí nós temos o quê? A gente tem aqui a ilustração de alguns contornos de grão, e a importância disso é que a gente consegue, bom, aqui acabou que o vídeo tampou, mas a importância do tamanho de grão é o seguinte: quanto menor o tamanho de grão do material, quanto mais finos os grãos, mais área de contorno de grão haverá, mais região daquele tipo de defeito, como desalinhamento, com lacunas, com intersticiais, com tolerância haverá. E essa região de defeito, ela impõe uma barreira contra o movimento de discordâncias do material, ou contra a criação. E isso impede ou dificulta o processo de deformação plástica. A gente falou sobre deformação plástica na aula de discordância. A gente só deu uma ideia de como a deformação plástica estava criada ao movimento de discordância, e a criação de discordância, na verdade. Mas essa ideia vai ser refinada no capítulo 7 do livro. Por enquanto, vamos só aceitar o seguinte, ó. Quanto menor o tamanho de grão do material, mais resistente ele é. Isso está condensado numa fórmula que é a equação de Halpert, que está aqui apagada pelo vídeo, né? Mas o que essa equação nos dá?
ela nos informa uma medida da resistência mecânica do material, que é o seu chamado limite de escoamento, que aqui no gráfico é o yield strength, que está aqui na escala de 0 a 200 megapascal, no eixo vertical do gráfico. E tem uma relação, vamos dizer assim, tem uma relação positiva, linear, entre a resistência do material e o inverso do quadrado do tamanho médio de grão. Ou seja, quanto maior o tamanho de grão, menos resistente o material é. E quanto menor o tamanho de grão, mais resistente. Daqui é importante que a gente tenha métricas ou modos de avaliação do tamanho de grão de material metálico, que eu já vi aqui agora. Então é o seguinte, a referência aqui para tamanho de grão é a norma STME 112. Vocês têm acesso a isso, a essa norma. Ela seria cara para comprar, assim, mas se vocês forem ao site da PUC, na biblioteca, e verificarem lá as instruções para configuração de bases de dados, né, tanto o portal de periódicos acatos como outras bases, vocês conseguem baixar a norma. Quem quiser, depois eu mostro para vocês como é que faz. Para usar a norma de tamanho de grão, a gente tem que ter uma micrografia pronta, que é o quê? É uma imagem da microestrutura do material que foi obtida por meio de microscópio, normalmente microscópio óptico. Aqui a gente tem a sessão idealizada. Nós temos aqui uma micrografia real e depois uma conversão dessa imagem em uma versão binária onde se mostram só os contornos de grão não precisa binarizar a imagem, não. Assim, você pode trabalhar com a imagem pronta, como ela vem, com as suas imperfeições e tal, porque a análise é manual. Então, assim, de posse da imagem tratada, a gente vai ver duas coisas aqui. O primeiro, que é o método de obtenção do tamanho de grão médio, que é o método do Interceptor ou o método de Reine. Então, são 4 passos. No primeiro passo é o seguinte, então a gente vai ter uma imagem da estrutura do material com o tamanho conhecido. Essa imagem aqui, pela ampliação que havia sido mostrada, tem uma largura e um comprimento e uma altura de 0,5 milímetro. Então tem uma área de 500 por 500 micrômetros. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar linhas horizontais, aliás, linhas retas, não tem que ser horizontais, ao longo da imagem. A norma STM impõe que cada linha que traçada na imagem ela tem que atravessar um número mínimo de grãos, que é de 50. Aqui não é o caso, não, é só um exemplo, aqui são menos grãos, mas a gente teria o cuidado de levantar uma estatística maior se a gente fosse fazer uma análise mais criteriosa. Uma ilustrativa, então fica só aqui o método. Pronto. Então, a gente faz essas linhas e depois, segundo passo, vai contar o número de grãos Nzinho de cada linha aí que a gente traçou. Então, 1, 2, 3, vai contar lá até 15 grãos na linha 1, vamos contar ali 12 grãos na linha 2, vamos contar aqui mais 1 grão na linha 3, pronto, mais 12 grãos. E dá para ver aqui, pessoal, que essa avaliação ela depende aí de quem está fazendo a coisa, né? Então alguém pode contar então, entre 2 usuários diferentes, ou duas pessoas diferentes que forem aplicar a técnica, você pode ter dados diferentes. Um considera que a linha não passou num grão, o outro não. E outra coisa, isso para a mesma imagem. Então, uma vez que eu posso ter a microestrutura revelada de um material de pontos diferentes, ou eu posso levantar de um mesmo material várias imagens diferentes, então isso mostra que o método tem ali um certo grau de certeza. A norma, depois que vocês acessarem, ela mostra o cálculo que é feito para que a gente possa estimar a incerteza da medição. Não é complicado, é uma coisa que vocês podem depois consultar como é que faz, é bem tranquilo. Pronto. Contei o número de grãos de cada linha, aí eu vou simplesmente dividir o comprimento de cada linha pelo número de grãos da linha. Então lá, a linha 1 tem 500 microns de comprimento por 15, dá 33,33 microns, depois para a linha 2, 41,67 microns, para a linha 3, também a mesma coisa. O quarto passo vai simplesmente calcular a média
desses 3 quocientes, e essa média vai ser o nosso tamanho de grão médio. Então deu aí 38,89 micrômetros como o tamanho médio de grão dessa imagem que está aqui. Tranquilo? Só isso. A segunda maneira de avaliar o tamanho de grão do material é pela determinação não do tamanho médio de grão, mas por um parâmetro que é o número ASTM de tamanho de grão, ou esse ASTM Grain Size Number que está aí. Também é simples, é o seguinte, ó, primeiro passo, já contar o número de grãos em uma área conhecida da micrografia. Não precisa ser a imagem toda, pode ser metade dela, um quarto dela, não tem que ser a imagem toda, mas como aqui eu sei que o comprimento e a altura dessa imagem é de meio por meio milímetro, então você vai ter 0,25 milímetros quadrados, eu contei todos aqui. O que nós temos? Então, acelerando aqui, foi contando cada um, aí você vai contando. Como o outro método, esse aqui põe também um certo nível de incerteza. Aí contando tudo aqui, eu contei, deu lá 120 grãos. 120 grãos, tem um erro aí, tá, pessoal? 120 grãos em uma área de 0,25 milímetros quadrados. O primeiro passo é isso. Então, só contar o número de grãos. O segundo passo vai ser obter o número de grãos equivalentes em uma área de 0,0645 milímetros quadrados. O que é esse número? É o seguinte, o método foi imaginado para que nós pegássemos uma área de 1 polegada quadrada, que nós ampliássemos, então seria como se fosse um quadrado de 1 polegada por 1 polegada, nós ampliaríamos essa região em 100 vezes, então nós estaríamos visualizando um quadrado de um centésimo de polegada por um centésimo de polegada de área, e isso convertido em milímetros seria uma área de 0,0645 milímetros quadrados. A gente obtém por mera regra de 3, bom, se tem 120 grãos em 0,25 milímetros quadrados, a gente vai ter, está errado de novo, né? Nós vamos ter N grãos nessa área não. A conta está, embora os... aqui já corrigiu, né? Então, a conta é feita com o número certo, e aí dá um tamanho de grão igual depois que tira o log, né, e tudo, a gente chega no Nzinho igual a 5,95, esse Nzinho é o número da STM de tamanho de grão, e aí a gente sempre arredonda para cima, aliás, pro número mais próximo, então dá 6. Então o tamanho de grão dessa imagem, desse material, aliás, o número da STM de tamanho de grão desse material é 6, e é isso. Então, pessoal, eu pedi na aula passada para cada aluno, né, imprimir a lista de exercícios, a primeira lista, para que a gente fizesse juntos em sala esse exercício, né, de pegar aquela imagem dada da microestrutura, avaliar o tamanho do grão médio, aliás, o tamanho do grão médio e depois o número de grão. Como nós estamos aqui à distância, né, o que vão fazer? Se eu assistir esse vídeo agora, vão pegar a lista de exercícios, pegar o número 3 da lista 1, que é a lista que está no SGA, vão fazer essa atividade e vão me mandar por e-mail. Aí eu vou postar no SGA as instruções para o envio desse e-mail aí. Tá ok? É isso, pessoal. Então, boa aula a todos. Aí só uma palavra aqui, né, a respeito dessa situação nossa, né? Então é o seguinte, pessoal, a gente está numa situação aqui de quarentena, assim, tentando sair menos de casa e tudo mais. É importante que a gente entenda esse momento da sociedade brasileira e que nós sejamos solidários, porque vocês são todos jovens e saudáveis, então vocês não fazem parte de um grupo de risco. Mas a gente ao evitar de circular, de ter menos reuniões de pessoas, a gente consegue ajudar a que a doença, não o coronavírus, né, a que ele não prolifere. E aí pessoas que seriam mais sensíveis à doença, elas ficam mais protegidas. E a gente ajuda essas pessoas, nós ajudamos também a rede de saúde, porque médicos e enfermeiras, elas podem se ver aí, às vezes, numa situação difícil, né, sem conseguir atender muita gente. Então, é um momento a aula presencial é mais tranquila, é mais fácil, mas a gente vai fazer o possível aqui para que a gente consiga passar o conteúdo de forma
bacana para vocês. E é o momento, assim, de tentar ajudar. Vocês têm que ajudar uns aos outros. Talvez vocês podem se reunir para assistir as aulas juntos, quando elas ficarem no ambiente virtual. E ajudar também a sociedade aí com essa restrição na movimentação das pessoas. Tá ok? Então é isso. Obrigado a todos e bom estudo.